Você sabia que Porto Alegre já conta com mais de 2,5 milhões de metros quadrados de áreas verdes em parques urbanos, sem contabilizarmos praças e áreas de preservação? Estes espaços têm importante valor ambiental, pois são responsáveis por termos temperaturas mais amenas, menos enchentes, redução da poluição do ar e abrigo à fauna silvestre, sem falar da importante função como espaços de lazer e convivência junto à natureza, em cidades onde cada vez mais pessoas moram em apartamentos. Em extensão, o maior parque da nossa cidade é o Marinha do Brasil, com área superior a 70 hectares. Já o mais antigo e mais conhecido é o Parque Farroupilha, ou, como é conhecido popularmente, a nossa querida Redenção. Qual destes parques de Porto Alegre você conhece? Nas unhas eu queria um efeito holograma, sabe? Moderna! No cabelo eu quero um corte diva de cinema. E eu posso pagar com celular? Claro! Não é uma beleza? A Vera é como você, tem sempre solução pra tudo. Tem produto pra vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem aplicativo de gestão da Vera Store e atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Vero, a solução completa pro seu negócio. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Oi, boa tarde, quase boa noite. A gente está começando nesse momento mais uma transmissão da Feira do Livro de Porto Alegre 2021, uma realização da Câmara Rio-Grandense do Livro. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores e apoiadores do evento e boas-vindas direto aqui da minha casa e logo mais do estúdio da feira no centro de Porto Alegre. Bom, nessa edição o formato está híbrido. No formato online temos na programação lives diárias e você pode participar e enviar sua pergunta diretamente pelo canal do YouTube. Presencialmente, temos as bancas de livros e as sessões de autógrafos. Você consulta a programação aqui mesmo no site da feira, para quem está assistindo agora por aqui, e se programe para visitar a Praça da Alfândega. Eu sou Camila Sacomori, jornalista especializada em infância. Este é o tema, já vou falar mais sobre infância, que é o nome da nossa atividade, a nova realidade da infância. Nós vamos falar sobre vários temas contemporâneos, como a influência do digital, a velocidade do cotidiano das famílias hoje e a terceirização da parentalidade. Quem está comigo é o psicanalista e escritor Celso Gutfreund, que está lançando o livro agora nessa feira, mais o 41º pela Artmédia, Nova Infância em Análise, e a Lua Kopstein, fundadora, uma das fundadoras da Escola de Pais 018, um ciclo de palestras no Instituto Ling, e autora também do livro Crianças Virtuosas de A a Z, que está vendo aí na Feira do Livro também. Depois vocês perguntem em qual das bancas. Pessoal, aqui nos bastidores a gente estava tentando já descobrir quando começaria a autonomia das crianças de ir, por exemplo, a pé nos lugares, né? O Celso comentou num dos primeiros capítulos do livro dele, e eu e a Lua ficamos muito curiosas, porque com 8 anos ele, já era o primo mais velho que levava as crianças mais novas para matinê e para outras atividades. A Lua, que é mãe de 3 meninos, eu sou mãe de uma menina de 10 anos, ainda não consigo imaginar na atual situação, em 2021, como que isso seria, né? Queria ouvir de vocês algum comentário antes da gente entrar nos nossos tópicos de hoje. Claro. Bom, boa tarde, boa noite, Camila, a Lua, Lu, o pessoal todo que está aqui, Carol.
Bom, eu acho que tu tocasse numa... Bom, em primeiro lugar eu queria falar, né, antes disso, né, queria falar da minha alegria de poder estar aqui, agradecer a Sandra, a Lu, pelo convite de poder estar aqui com a Lu. É uma honra para mim a gente voltar a estar junto e pensando juntos essa questão da infância, e poder estar na parte do híbrido. Eu estou aqui no presencial, né, então é uma coisa bacana assim, né, sair um pouco do virtual e estou no presencial aí com essa turma toda. E é uma alegria muito grande poder voltar à Praça da Alfândega, Feira do Livro, num domingo como esse, que me traz grandes recordações. Eu acho que tu tocasse num ponto fundamental, que até dá para fazer uma ponte com a Feira do Livro, né? Penso aqui, já que estamos na Feira do Livro, né, poderia pensar nos psicólogos, nos psicanalistas, ou em diversas correntes da psicologia, né, que dizem que esse é o nosso grande desafio, né? Talvez um dos maiores desafios da vida, que é a construção da nossa autonomia, né? A gente poder andar com os próprios passos, poder ser independente, né? E esse é um longo processo, né? É um processo muito longo, e ele começa primeiro com a criação de um vínculo, né? A gente acredita que a gente só pode se separar de quem a gente se juntou bem, né? Por isso a importância do começo da vida, a importância que a gente dá cada vez mais para o bebê, para as primeiras relações, para as interações precoces, né? E a importância que o livro tem nisso, né? Porque estamos numa Feira do Livro, o livro é importante. Me remete a lembranças pessoais. Eu venho aqui na Feira do Livro desde pequeno. Acho que meus pais tiveram essa intuição e essa sabedoria, não é, intuitiva, de me trazer para cá, sabendo que o livro é algo que nos ajuda muito a nos vincular, né? Porque quando se conta a história para uma criança, a gente está oferecendo amor, a gente está se aproximando, a gente está dando para essa criança uma capacidade de desenvolver a subjetividade dela, a capacidade de sentir, de pensar, de ver o mundo com seus próprios olhos, e também, aos poucos, de se separar. Eu não saberia exatamente a idade. Esse é um dos fatores negativos da nossa cultura, né? Principalmente em alguns lugares, né? Onde a gente teme por uma certa violência, e é uma pena isso, e a gente tenta lutar contra isso, porque não deve ser assim. A rua existe para todos, a gente deve ocupá-la, não é? Agora, esse processo de autonomia, ele começa talvez desde o primeiro dia de vida, né? Cada vez mais a gente estuda a importância que os bebês já conquistem alguma certa autonomia. Mas isso é uma longa história que a gente pode retomar hoje. Eu passo a palavra aqui para a Lu, e a gente segue aqui pensando, sentindo, debatendo no meio dos livros e da Feira do Livro. Eu quero começar também agradecendo, né, o convite da Lu, da Sandra, de participar. Dizer que para mim é uma honra estar aqui sentada do lado do Celso. A última vez que a gente esteve juntos foi na Escola de Paz, em que ele é nosso convidado. Até convido a todos a assistirem a palestra dele. Hoje eu assisti uns trechos, está no YouTube também, é maravilhosa e fala sobre várias dessas temáticas. Então, espero estar à altura aqui dessa conversa. Essa questão da autonomia é uma questão que bate muito em mim, porque o Luiz Hans, que é um psicanalista paulista, eu lembro que ele falou numa das palestras para nós que a autoestima estava muito ligada à autonomia, né? E a gente quer tanto que os nossos filhos tenham uma autoestima alta, e hoje eu vejo os pais cada vez mais tolhindo a autonomia dos filhos, né? Então, eu adorei também, quando comecei a ler teu livro, de ver essa questão, e hoje até falei no almoço, porque estava lá o filho do nosso amigo de 10 anos cuidando do meu filho de 2, e já com uma cara meio emburrada, ele disse: olha, o Celso, ele levava até no cinema o primo de 2 anos, e aí machucou o dedo, chorou, não pôde ver nem o final, então tu fica aí olhando o Arãozinho. E eu acho que isso é um exercício assim eu acho que os pais atualmente têm muitos medos, muitos medos. Eu acho que a gente tem que confiar mais na natureza, assim, confiar mais que nossos filhos podem, que o mundo não é tão ruim assim, né? Acho que a gente fica vendo tanta notícia ruim e as pessoas têm tantos medos, e eu sou uma otimista. Eu acho que o meu filho de 7 anos e de 6, no nosso quarteirão, a gente mora no Moinhos de Vento, que é um bairro com bastante comércio, eles já andam de bicicleta no quarteirão, eles vão até o barzinho que tem na esquina oposta do meu prédio. Algumas pessoas me acham malucas, eu às vezes penso, meu Deus, se um dia acontecer alguma coisa, eu vou me culpar eternamente, porque eu não conheço ninguém que faz isso. Mas eu vejo que eles gostam de ir lá buscar o sorvete deles e voltar, e eu estou bancando essa posição.
Quero falar a terceirização da parentalidade, começar pelo nosso último tópico, né? E lembrar que, exatamente que nem o Celso falou, que ele cuidava dos mais novos, essa era a única terceirização possível, né, de cuidados. Uma geração depois, as mulheres mais no mercado de trabalho, então tinha aquela meia terceirização, e hoje em dia a gente sabe que tem casos de o famoso turno integral nas escolinhas, né, que é das 7 às 7. Então, na opinião de vocês, assim, como é que esse equilíbrio, para que lado ele está mais pendendo, assim, que vocês observam? É um equilíbrio difícil, né? Como tudo é muito difícil, né? Às vezes até a gente fala que esse cuidado de crianças, né? Que a tarefa de ser pai, de ser mãe, de ser professor, de ser cuidador de criança é uma tarefa mais do que difícil, ela é uma tarefa impossível, né? Não tem regra, não tem receita, né? A Lua fala sobre isso também nas suas intervenções e eu concordo com ela, né? O que acontece, pelo menos hipóteses que a gente faz, né, é que, vamos dizer assim, quando a gente acredita, né, e eu acredito assim, que nós, né, se tu for olhar uma pessoa, essa pessoa ela é fruto de uma equação muito, muito complexa, né? Onde vão entrar vários fatores, né? Nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós somos o corpo, a alma, a mistura disso tudo, né? E por detrás de tudo isso existe uma história, né? Existem os afetos, né? Existe uma subjetividade, né? Nós não somos produções absolutas, né? Tudo nos diz respeito, né? O ambiente nos diz respeito, as relações afetivas, as oportunidades que a gente teve, né? E há uma questão cultural também que entra nisso, né? A gente sabe que hoje a cultura ela produz sintomas, ela produz sofrimento, ela também produz as nossas curas, né? Até onde a gente pode ir, né? E infelizmente existem esses traços, né? Na nossa, vamos dizer assim, na nossa cultura dita ocidental, industrial, né? E um desses traços que tem é que a gente vive uma sociedade, vamos dizer assim, de uma competição excessiva, muito narcisista, muito voltada para si própria, né? Às vezes sob um capitalismo excessivamente selvagem, né? Então a vida, por um lado, ela ficou mais difícil, né? Então todos nós, e pais, e cuidadores, e professores de comunidades, somos muito exigidos, né? E também exigimos muito das crianças, né? Porque se eu falava antes numa questão da cultura, né? Nós também temos uma criança cultural, né? E hoje essa criança ela é um objeto muito precioso, o que é bom por um lado, mas por outro lado ele também é algo muito exigido, não é? Algo onde se deposita uma expectativa enorme, né? Então, dentro disso, a gente não achou como é que, vamos dizer assim, a gente vai poder sair disso. O que a gente propõe é uma abertura de espaços, né, para poder pensar que a gente também precisa se defender dessas arapucas que a nossa própria comunidade criou, né, ambientalmente, economicamente, etc, etc, né? E a gente propõe essa abertura para pensar que é importante perder tempo, que a criança precisa brincar, a criança precisa estar com outro, não é? E no meio disso a gente costuma abrir reflexões para que esses espaços sejam criados. Assim eu recebo grande parte das crianças nos espaços que eu ofereço, né? São crianças que sofrem sintomas, como todos nós sofremos, e elas chegam muitas vezes com esse sofrimento psíquico atrelado a estarem terceirizadas, a estarem muito exigidas, né? E a estarem com os seus espaços de brincadeira, de corrida, de estar com outro meio estreitos, né? E os pais, ao mesmo tempo que eles têm uma dificuldade enorme, eles também estão muito disponíveis, né, a poderem ouvir, abrir, cavar esses espaços, e muitas vezes a gente consegue relançar, né, a criança para uma vida mais expandida, mais subjetiva, não é? Melhor, né? A partir do momento que se trabalha essa questão do vínculo e essa questão do brincar, né? Não sei se te respondi, Camila, talvez não, mas estamos aqui brincando, pensando e sentindo juntos, né? E também não existe resposta certa e errada, né? Tudo vai abrindo
uma caixinha que vai abrindo outra caixinha, mas tu falaste no tempo, né, na tua carta do prefácio, que tempo é o que mais falta para o desenvolvimento de uma criança hoje, né, e eu acho que é um pouco o que tu estava dizendo, né, o tempo da criança e o tempo dos adultos são tempos muito diferentes, porque a gente está sempre nessa pressa, nessa corrida, e eles precisam de tempo para brincar e se desenvolver. Então, nós estamos sempre naquele paradoxo de quanto mais se sabe, né, sobre como é o desenvolvimento da infância, mais os cuidados são terceirizados ou negligenciados. Frase tua que eu sublinhei aqui. E como a gente não tem uma resposta certa ou errada, eu queria perguntar, assim, para vocês, agora linkando com a pandemia, em que as crianças tiveram, né, mais tempo com os pais nesse último 1 ano e meio, 2 anos, na verdade, que passaram. Ouvi as experiências de vocês, a Lua em casa com os filhos e também ouvindo relatos, e o Celso em consultório ouvindo também, né, esses relatos. Eu quero falar uma coisa do tempo só antes. Eu cada vez mais eu acredito que a parentalidade é o maior presente que uma pessoa pode ter, porque a criança, para mim, ela é um maior especialista que tem em viver no presente, em viver no mindfulness, né? Ela brincando, ela olhando uma flor, ela num parquinho, ela dá uma aula do que nós adultos hoje tentamos recuperar através de meditação, de sei lá o que nós vamos fazer para recuperar esse tempo. Então, eu acho que nós temos muito a aprender com as crianças. E eu sou uma grande defensora assim, dos rituais, porque quando se fala assim, em terceirizar a infância, eu acho um pouco cruel, assim, porque são poucas as mães ou pais que têm a oportunidade, a condição de, às vezes, ficar mais tempo com seus filhos, né? A maior parte dos lares brasileiros são compostas de mulheres que são chefes de família, que tocam a família, que aquela renda contribui extremamente para o desenvolvimento daquela família. Então, eu acho que tem uma questão que tem que retomar, que é o ritual, né? Eu acho que é a gente abrir aquele espaço que a gente está junto e realmente está junto. Então, eu li recentemente um livro sobre as zonas azuis, as Blue Zones, né? E ela é bem focada em felicidade. E ele falava ele traz um tema que eu até falei numa palestra minha recentemente, que todo mundo dorme todos os dias, todo mundo come e todo mundo se movimenta. Então, como é que a gente pode fazer contato, significar esses momentos? Então, assim, comer. Vamos comer junto, né? A gente terceiriza tanta coisa, mas na hora que jantar, desliga a TV, desliga o celular. Vamos jantar, preparar uma comida. Às vezes é um filho que prepara, a mãe que prepara, botar uma louça bonita na mesa, colher uma flor no caminho. São gestos tão pequenos e que eu acho que eles trazem um vínculo muito forte. E que nem a hora de dormir. Vamos ler uma história, tem tanta história aqui na Feira do Livro. As historinhas, às vezes, escolhendo bem o livro, 5 minutos que demora uma história para te ler. E tem histórias maravilhosas e o vínculo que isso gera de tu deitar com teu filho na cama, abraçar e ler historinha. Verdade. Então, eu acho assim, muito da terceirização, ela pro padrão que a nossa sociedade existe hoje, ela é impossível de a gente reverter, porque, né, muita coisa não tem como acontecer, e a gente vive em grandes cidades e as familiares moram separados, mas eu acho que a gente tem muito de rituais a recuperar. E eu considero, assim, o celular, as redes, a TV, um grande inimigo, porque ele é um rouba-tempo de todo mundo. E acho que, para mim, assim, a terceirização de tu deixar na escola, porque está trabalhando, até não é uma coisa que eu acho tão horrível. Mas, assim, chegar em casa, passou o tempo inteiro longe, ligar a TV, claro que tem que resolver as coisas, ver se tem que cozinhar. Mas, assim, aí é uma terceirização que não precisa. Vamos envolver os filhos, vamos botar eles juntos, para cozinhar juntos, para limpar, para arrumar a casa. Que eu vejo na sociedade americana, isso é uma coisa que acontece bem mais naturalmente do que a brasileira, independente da classe social, né? Então, eu acho que tem muito dos rituais. Colocar rituais na vida, rituais que gerem união, que gerem vínculo e dar essa oportunidade para pais, mães estarem com os filhos e curtirem isso, porque eu acho que às vezes fica muito um fardo pesado, que o pai se sente que tem que educar, que tem que fazer isso, e ele não curte. Então, acho que a gente tem que embarcar um pouco no navio aí do mindfulness, do tempo da criança maravilhoso e curtir com eles. Ter prazer. E eu, agora me atravesso fazendo um monólogo aqui, mas acho que a pandemia, claro que teve um sofrimento horrível durante toda a pandemia, mas acho que muitas famílias conseguiram tirar esse aprendizado de sim estar mais junto, né? A gente foi forçado, quase aquela... Eu tenho amigas uma amiga minha que é uma super
empresária, ela é diretora de uma empresa, ela disse, olha, eu tenho que confessar, eu não conhecia minha filha de 9 anos. Eu fui conhecer na pandemia. E ela disse, foi o maior presente. Eu comecei a dormir, acordar, ver ela, vi que ela estava com sobrepeso, começamos a fazer ginástica juntos. Então, eu acho que quem soube surfar... A vida é assim, né? Como diz, são ondas. A gente não tem como controlar as ondas, a gente tem que aprender a surfar as ondas. Eu acho que, para mim, assim, a pandemia, em termos de parentalidade, tinha motivos de sobra para a gente ficar se remoendo, sofrendo e reclamando. Mas não adiantava, porque estava lá o tsunami acontecendo, né? Eu acho que quem conseguiu pegar a prancha e surfar, aprendeu muito. Então, eu tenho um olhar otimista, assim, em relação a essa questão do vínculo, essa questão da família, das refeições, de compartilhar, de se conhecer. Acho que a pandemia deixou um lado positivo nesse sentido, no meu ponto de vista, né? Que não... Bom, como a gente está falando do tempo, né, vamos nos permitir, então, voltar para a questão anterior e também não falar da pandemia, né? Vamos nos dar tempo, né? Já que a gente está propondo que isso é tão importante, né? Vocês estão ouvindo, produtores da feira? A gente quer mais tempo, 1 hora e pouco. É verdade. E eu estou ainda pensando ali na questão do tempo, né? E fiquei pensando, e aí sobre os ecos do que a Lua está dizendo, né? Nós somos muito, né, aquilo que nos sonham, né, aquilo que nos representam, né. Isso que a Lua fala, assim, do otimismo, né, de uma visão mais positiva, né, isso é interessante, desde que seja verdadeiro, de que não seja forçado, né. Mas a gente trabalhando com crianças pequenas, a gente vê muito isso, e às vezes a gente consegue trabalhar isso com os pais, né, no sentido de que se há uma previsão negativa, né, se essa criança é muito carregada de uma visão que não é legal, ela acaba se identificando com isso, né? E com aquilo que é cultural também, né? Então, quando eu dizia assim que culturalmente hoje essa criança é representada como um ser muito valioso, não é? Muito desejado, o que paradoxalmente é importante, por outro lado, impõe muitas pressões, né? Ao mesmo tempo, culturalmente, fica uma ideia assim de que ela tem que deixar logo de ser criança, né? Isso também é uma marca cultural que a gente encontra muito, né? Não pensando teoricamente, mas pensando na prática, a gente recebe muita criança com sofrimento, porque ela é muito pressionada para deixar de ser criança. Não estou falando depois dos adolescentes que são pressionados para continuarem sendo adolescentes, né? Então essa criança, eu por exemplo, me lembro de um menino que uma vez me disse assim que a coisa que ele mais gostava do meu consultório, e eu achei que ele ia dizer da brincadeira, da janela, não sei o que, a coisa mais gostava é que ele podia ir no banheiro em paz, né? E na casa dele ele não tinha muito tempo para ir no banheiro, porque ele já tinha que fazer uma coisa, já tinha que poder fazer outra, não é? Então isso passa a ser uma questão muito importante, né? E como um traço negativo da nossa cultura. Ao mesmo tempo, acho que a Lua falou um negócio muito legal e que eu me identifico muito, e muitas vezes a gente traz esse tipo de ajuda para os pais, porque a gente tem que cuidar para não confundir isso que a gente está dizendo com pressionar ainda mais esses pais, né? E no sentido de poder dizer assim que não é a terceirização em si, né, que vai gerar sofrimento. Claro, quando ela é abusiva, quando ela é excessiva, a gente está sempre tentando abrir tempo e tal, né? Mas não é isso, assim, né? O grande drama da criança é não ser amada, não ser gostada, né? Às vezes ela poder estar menos tempo com os seus pais ou com os seus cuidadores, mas se ela sabe que esses cuidadores, onde estiverem, estão pensando nela, né? Isso é muito importante. E também é importante dizer que a criança, né, às vezes a gente esquece isso quando a gente fica muito de olho, né, no problema da criança, no sofrimento da criança. Nós somos programados, entre aspas, porque não somos programados, mas enfim, né, o nosso aparelho de pensar e de sentir, ele tende para a saúde, né? Precisa muita porcaria, precisa muito estrago, precisa muito desencontro, muita coisa que não deu certo, né, para nos desestruturar, né? A gente é, por natureza, seres resilientes, né? E somos feitos para suportar o trauma, o choque, o impacto, né? Então, dizendo isso, a gente está dizendo assim, que a nossa saúde depende desses momentos legais de estarmos juntos, né? Nós isolados, nós separados, nós só terceirizados, ou nós num isolamento absoluto enlouquecemos, não aprendemos a falar, não aprendemos a pensar, não aprendemos a sentir, não aprendemos a amar, né? A gente aprende a amar porque a gente foi amado, né? Mas uma certa constância de alguns movimentos, como a Lua disse, né, que se encontra nesses pequenos
estar juntos, né, ritualizados, seja em torno de uma refeição, em torno de um livro, né, a gente está na Feira do Livro, a gente defende essa ideia de que o livro não é o livro em si, né, temos 2 livros aqui maravilhosos, né, sou isento para falar, porque um é o meu e o outro é o da Lua, que está do meu lado, né? Mas, enfim, às vezes não importa o livro, até o nosso livro pode não estar funcionando, né? A gente pode não ter acertado esteticamente, mas ter alguém ali, né, se ocupando da gente, contando aquela história para a gente, olhando para a gente, nos banhando de palavras, né? Nos banhando de gestos e nos tocando, né? Aquilo é como uma vacina, né, que vai ser eternamente lembrado ao longo das nossas vidas, mesmo que isso não possa ter sido numa quantidade ideal, né? A gente vai lembrar que o ideal não existe e ele não precisa, né? Muitas vezes uma certa constância, um estar junto ali com qualidade já é suficiente, né, para a gente se lançar e relançar na vida, né? Eu adoro esse verbo que apareceu tanto na tua palestra da Escola de Paz quanto no livro, e é o banhar em histórias. Eu gosto muito dessa expressão, porque é isso, né, acho que o resumo de crescer, mas a questão é, muitos pais e mães, às vezes, quando, né, se tornam pais e mães, e tem um bebê, uma criança em casa, aí é que vão buscar aquelas histórias lá da própria infância. Eu escuto muitas histórias assim de, mas eu não sei cantar nenhuma cantiga de niná, eu não sei nenhuma historinha infantil. Não, só um pouquinho, todo mundo sabe, 3 porquinhos, uma chapeuzinho vermelho, alguma coisinha, sabe? E aí vai puxando aquele fio das memórias lá. Vocês já ouviram alguém falar assim, não, eu não sei cantar nada, nem um Nana Nenê que a Cuca vem pegar. Um pouquinho, será? Não tem? Sem dúvida, isso é fundamental, né? Essa coisa do banhar, né? Porque se a gente pegar o ciclo da vida, né? O bebê, ele precisa da prosódia, ele precisa da melodia, né? Nós somos frutos das canções, né? Cada vez mais a gente está aprendendo que a gente começa a ser pela melodia, não é pelo sentido, né? É preciso cantar para um bebê, é preciso banhá-lo de cantigas, né? Nossos avós, nossos pais sabem disso, né? Então o bebê precisa da cantiga. Depois a criança vai precisar da metáfora, né? Porque aí ela vai precisar dizer, no começo ela não diz, como é que ela vai dizer o medo dela? Então ela vai precisar do lobo, vai precisar do ogro, ela vai precisar dessa metáfora. Então nós estamos nesse universo cultural aí das cantigas, depois dos livros, né? E depois os adolescentes, quando eles crescem, né? Acho que a Lu ainda, os filhos dela não são adolescentes, mas ela já sabe disso, mas se não souber, estou dando essa notícia terrível para ela em primeira mão, né? Vão querer cair fora, né? Porque a palavra dela já não vai mais contar, a palavra dos pais já não conta mais para os adolescentes, né? Porque eles precisam se separar daquela palavra e encontrar suas próprias palavras. E os livros voltam a ser importantes, né? Porque aí vai ser a palavra dos livros, a palavra dos autores, que eles vão se agarrar para poder se separar daquela palavra que foi estruturando até aquele momento e que não serve mais, não cabe mais. E é importante que não sirva e que não caiba. Então é interessante porque esse objeto cultural, desde a cantiga de roda, passando pelo conto infantil e depois passando pela literatura infanto-juvenil, ele vai ser essencial, né, na nossa constituição como ser humano. É bonito isso e é bonito dizer isso numa feira do livro, né? E todos os tipos de arte, né, Celso? Eu acho que, no fim, a arte é a máxima da nossa expressão, né, de todos os nossos... O desenho, né, o que vem num desenho... Até o meu livro, né, Crianças Virtuosas, a gente leu o livro e as crianças lá da Escola Marissa, Menino Jesus, desenharam o que elas sentiram. Isso passa, assim, é uma forma de se expressar, né? E a gente vê... O que eu sinto, assim, é uma carência tão grande de arte na nossa sociedade, né? A gente vive numa sociedade de consumo, né? Até eu li recentemente, que eu adorei, que eu entendi o FOMO, né? Que é aquele fear of missing out, né? Dizendo, a gente vivia numa sociedade de consumo, todo mundo queria consumir porque tu era o carro, o tênis, a calça jeans que tu usava. E com as redes sociais, a gente passou a ser aquilo que a gente consome, né? Aonde tu come, aonde tu vai de férias. E que é mais legal a experiência do que o objeto, mas no fim as pessoas estão consumindo a experiência como um objeto, porque elas não estão nem sentindo aquilo. Então, às vezes, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu acho que a nossa era, assim, é uma era de muito pouca arte, muito pouca cultura, muito pouca profundidade, né? As pessoas estão muito
superficiais. E acho que, de uma forma, isso respinga nas crianças, né? E me preocupa um pouco, assim, acho que essa questão, principalmente da leitura, da arte, é uma coisa assim que a gente tem que instigar, né? Que os pais podem dar isso para os filhos. Cantar, a música, ela é uma coisa espetacular, né? Tu conseguir botar a música dentro da tua rotina. E às vezes eu acho que é isso que é o presente que as crianças dão, né? Porque a gente vira adulto e a gente fica muito chato, né? O adulto é muito sério, é muito chato. E quando vem a criança e tu consegue abrir o teu coração para a chegada daquela criança de verdade, que eu acho que não são todos os pais que conseguem, tu consegue entrar em contato com o teu verdadeiro eu. É o maior, talvez seja o maior analista, mas de uma pessoa é o filho, né? Porque ele é exatamente tudo que toca na gente, exatamente as nossas questões, né? Exatamente, porque que nem tu fala também, né, Lua? Como é que tu vai ensinar virtudes ou boas qualidades para as crianças se tu tá dando um exemplo completamente o oposto? A criança não é boba, ela não vai pescar. Mas daí eu vejo os pais muito preocupados, eu não falo inglês, então eu tenho que botar meu filho em X horas de inglês. Mas eu não estou entendendo nada do que significa, não é isso a infância, né? Não, então... exato. O Celso falou isso na palestra ou no livro, agora eu já me confundi tudo, né? Que às vezes o pai pensa, minha vida deu errado, aqui e ali, então agora eu vou corrigir tudo isso no meu filho. Meu filho vai fazer tudo que eu não fiz, vai ser tudo de feliz que eu não fui, né? Não me lembro se foi na palestra ou no livro, é tudo uma coisa só agora já na fala sobre a infância, mas que é isso, né? Essa que seria o desejo. Claro, nenhum pai quer que o filho sofra, nenhum pai quer que o filho seja infeliz, mas é uma carga de expectativas que se coloca, né? Sem dúvida. Bom, vocês tocaram em vários pontos importantes, né? Eu acho que esse é um deles, né? E vamos dizer assim, a arte nos salva também por isso, né? Porque nós temos esse desafio na vida, né? Que é aproveitar o que a gente recebeu de amoroso, né? O que a gente recebeu de acolhida, o que a gente recebeu de consideração e de respeito pela pessoa que a gente é, mas também nos livrar desses fardos que a gente também recebe, né? Não premeditadamente, não propositalmente, né? Mas a gente precisa se livrar deles, que é justamente essas expectativas pesadas que colocam em todos os bebês, né? E que muitas vezes, e na maioria das vezes, se não em todas, não vai corresponder o que aquela criança vai desejar para ela, né? Para isso ela vai precisar pensar, ela vai precisar sentir, e o livro e a arte é o que se conhece na humanidade que mais estimula isso, né? É interessante olhar a trajetória de alguns filósofos ou de alguns psicanalistas, né? Citando dois, né? Dos maiores, o Freud e o Nietzsche, né? Todos eles, num determinado momento da obra deles, vão dizer, olha, a gente inventou isso, ou reinventou isso, tá? Mas o que nos salva é a arte, né? Nós somos seres que, para a gente estar salvo, a gente precisa dizer o que a gente sente. A gente precisa expressar a nossa emoção, né? E aí, bom, aí vem a vida difícil, vem o fardo, vem as coisas complicadas, mas a gente consegue expressar, né? Isso é muito importante. E a Lua tocou num outro ponto fundamental que a gente tem recebido, é um sintoma da nossa época, né? Que aparece muito, né? Entre sintomas que uma época é capaz de produzir. Um desses sintomas é o sintoma ligado à necessidade de ter, né? E o esquecimento do ser, né? Porque é uma cultura muito consumista, é uma cultura que nos põe para comprar, né? Os mais frágeis de nós, aqueles que padecem mais de vínculos não tão profundos, né? E que não geraram muita autoestima, vão entrar nesse sintoma cada vez mais crescente, né, do comprador compulsivo, né? De certa forma somos todos, né, num determinado grau compradores compulsivos, né? E isso é um sofrimento psíquico na nossa época, né? E ela lembrou algo muito importante, né? Um livro, né, ele não é um objeto que eu posso ter, né? Um livro, ele, como uma cantiga, como uma peça de teatro, como uma música, como um quadro, uma escultura que eu contemplo, ele é uma experiência sensorial que me ajuda a ser, né?
E a única coisa que pode me acalmar na vida e no mundo, né, que é um negócio terrível também, né, é eu me sentir sendo, é eu me sentir amado, né? A experiência do consumo, ela me alivia muito rapidamente. Em seguida, eu já vou precisar compulsivamente comprar uma outra coisa. E essa experiência de ser, né, essa experiência de que eu posso sentir, de que eu posso dizer o que eu penso, ela é muito mais duradoura, né? E quem nos proporciona isso é a arte, e uma dessas artes muito importantes é essa da literatura, do livro, da música. Celso, já que tu falaste em consumo e que essa felicidade é tão temporária, né? Ela é um vício, o consumo, e o vício do digital também. Então, seja ver um vídeo atrás do outro do YouTube, e a criança entra naquele ciclo aditivo, não consegue parar. Então, o quanto está se falando, está se vendo isso de o videogame vicia, né? Muita tecnologia vicia, e cada vez os mais novos, né? Principalmente. Então, o quanto a gente às vezes acaba falando, rezando a missa para convertido, né? Talvez quem nos assista aqui, a questão do tem que regular o tempo, mas não é só regular o tempo, né? E aí os pais tentam de tudo, fazer combinados. Não tem uma família que, na verdade, até hoje não tenha reclamado de, como é difícil tirar o celular do fulaninho. Fulaninha vê um episódio atrás do outro na Netflix. Casos que aparecem, né, a todo momento. Queria os teus comentários. Eu me assusta muito, assim, eu vejo, assim, começando pelos adultos, né, porque eu acho que os adultos são um grande espelho, né, que modelam. Série do Netflix, eu vou olhar quantos minutos tem cada episódio, quantos episódios tem, de repente é 40 horas, quem é que tem 40 horas para te... E as pessoas veem 10 séries, 20 séries, tu senta numa mesa para conversar, elas assistiram todas. Então, isso me assusta um pouco, porque eu acho que é muito tempo, e eu tenho certeza que tem séries maravilhosas, que as produções, e tem as históricas, e que a gente... Mas é um tempo muito grande. Eu considero um tempo muito, muito grande. Então, eu acho que os adultos espelham muito isso nos filhos, e acho que tanto as séries, que nem novela das 8, né? Sempre sábado, quando tinha, todo mundo assistia lá, o último episódio deixava com aquela vontade de querer mais. Então, eu digo que todos os episódios de todas as séries Netflix terminam que nem a novela das 8 do sábado à noite. Tu não consegue. Então, as que eu assisti, eu fiquei 7 horas assistindo seguidas. Eu comecei às 7 da noite, eu disse, eu vou acabar, porque tu fica tão engajado naquilo. E eu vejo que a mesma coisa são os videogames, os jogos virtuais, né? Eles te engajam para te não sair daquele looping, né? Então eu considero isso muito, muito perigoso, assim, porque eu acho que ele estimula para o vício, para o comportamento compulsivo. Mas, obviamente, agora com a pandemia, a gente viu, assim, o problema não é a ferramenta. As redes sociais, a internet, tudo isso que trouxe maravilhas, né? Deu acesso a conteúdos. Eu fiz duas especializações, uma na Berkeley, uma na Universidade de Pensilvânia, de graça, com os melhores professores do mundo. Então tem muito, muito, muito conteúdo bacana. Acho que a gente tem que cuidar o que assiste, né? Como escolher esses conteúdos. E aí é muito difícil, né? Que é que nem quando a gente era criança. O bom é assistir TV Cultura, mas daí é tudo devagar, não dá tanta vontade de ver. Então, eu acho que esse é um tema bem desafiador. Na minha família, em casa, eu me lembro que quando o Davi, meu primeiro filho, nasceu, ele fazia a maratona da Galinha Pintadinha. Isso eram 4 episódios de 30 minutos, ele ficava 2 horas, com 9 meses, assistindo, e eu achava o máximo, porque eu aprendi as cantinas, a gente ficava cantando, Seu Lobato, não sei o quê, e eu achava aquilo maravilhoso. Aí teve a palestra lá na Escola de Pais do Rudiero Levi, e o Rudiero veio falar toda a questão, né, que na TV a criança ficava sozinha, sem interação com o adulto, e o livro é o abraço, é a voz, e eu, meu Deus, daí eu cortei, eu fiz um detox lá em casa. Eu vou te dizer que o Davi, coitado, ele ficou acho que uns 10 dias chorando, todo dia na hora que ele assistia a Galinha Pintadinha, e depois isso passou. E a gente botou uma regra lá que só assiste TV 30 minutos por dia depois que o sol foi embora, porque daí já fez tudo o que tinha que fazer. Mas eu acho uma coisa muito desafiadora, e eu vejo assim as pessoas nos parquinhos. Esses dias eu estava no parcão e tinha uma mãe lá, uma amiga minha, conversando, e o filho assistindo
desenho animado no parcão. Então, eu acho isso uma coisa muito... Eu queria até ouvir o Celso, assim, porque eu acho que isso é uma coisa complexa. E daí hoje eu vejo assim, muitas mães com preocupações com o filho desenvolvendo traços de autismo, e aí começam a ir em psiquiatra. Mas as crianças, às vezes, não sei... O bom das crianças é que elas recuperam tudo muito rápido, né? Então, assim, mesmo que fica lá assistindo meu filho, coitado, que deve ter ficado um ano assistindo 2 horas de Galinha Pitadinha, se recuperou, né? Mas eu acho que tem vários... Eu vejo, assim, crianças com dificuldade de interação, as mães dizendo, meu filho está com dificuldade de interação. Aí está o filho no lado dela assistindo, as crianças brincando e ele assistindo, né, o desenho no celular. Eu gostaria de te ouvir, Celso. Bom, o que eu posso dizer? Tudo que eu puder dizer vai ter que ser relativizado, assim, né? Minha palavra não vai ser muito legítima nisso. Estou fazendo uma ironia agora, um humor, né? Porque eu escrevi muito sobre isso no meu livro, então eu não vou falar muito para não dar spoiler, né? Para as pessoas chegarem no livro. E outro porque eu vou falar de vícios, mas eu sou um viciado. Né? Então vocês têm que cuidar comigo. Eu sou como 99,9% de todos nós hoje somos viciados nas novas tecnologias, no celular, não é? Estamos voltados para essa tela. Eu vou fazer um link rápido também com a pandemia, né? Então a gente vem tratar esse tema com as crianças, mas essa é a adição da nossa época, né? E a nossa adição, né? Hoje esse é o nosso vício também, né? Nós estamos às voltas. Eu estou generalizando, estou falando do meu caso, né? Que perco muitas oportunidades de estar fazendo coisas fora da tela e estou embrenhado nela, né? Agora, o meu caso é menos grave. A gente sempre gosta de dizer que o caso da gente é menos grave, né? E às vezes ele é muito mais grave, mas a gente não tem noção do nosso caso. Ou então que tu larga a hora que quiser, né? Porque o que acontece? O que aconteceu na pandemia, né? O problema é a gente poder levar um vício como esse, ou uma compulsão como essa, quando a gente já tem uma certa constituição, né, da gente mesmo. Isso é uma coisa, né? Porque aí eu dou as largadas, eu faço outras coisas, eu toco minha vida, né? O problema que existe dessas novas tecnologias é com a criança pequena, né? É com a criança menor, né? E aí é esse grande desafio, né, que a Lua falou nas nossas casas, ouvindo lá o Ruggero Levi, coisa e tal, né? Aí nós precisamos realmente cuidar para que não haja aí uma terceirização, né? Porque não há como, né? Não há como expandir um cérebro, criar uma subjetividade, criar um ser, criar um cidadão, criar um sujeito, não é? Virtualmente, com uma tela, né? Isso a gente tem certeza, a gente tem tão poucas certezas nessa vida, mas essa a gente tem, né? Que para constituir um sujeito, esse sujeito tem que estar com alguém, pode ser até terceirizado, mas tem que ser com alguém que olhe para ele, tem que ser alguém que toque nele, tem que ser alguém que o banhe diretamente. Um computador não vai fazer isso, uma tela não vai fazer isso. Se ele for entregue à nova tecnologia, ele vai ter uma pane muito grande e é essa que depois nos procura. E é essa que a gente teve um acesso muito complicado durante a pandemia, né? E muitos de nós precisamos, inclusive, nos arriscar, furar a quarentena, né, para poder encontrar presencialmente algumas crianças menores que a gente não podia oferecer às novas tecnologias. Então é essa ressalva que a gente tem que fazer, principalmente com os menores, né? E hoje, academias de pediatria no Brasil, nos Estados Unidos, está por dentro disso e tem colocado um certo regramento que é muito importante nesse sentido. Agora, quando isso é filtrado, né, prestei atenção no que a Lua estava dizendo, ela disse assim, estava lá o Davi maratonando com a galinha pintadinha, ok, mas ela estava ali, né, tinha o filtro dela, tinha a presença dela, ele não estava entregue à galinha pintadinha, tinha Davi, a galinha pintadinha, mas tinha uma mãe ali, né, que volta e meia olhava, que volta e meia banhava. Quando isso aconteceu, para a gente não ficar só caceteando e metendo pau nas novas tecnologias, que também nos ajudaram muito aí durante esse período de pandemia, quando isso funcionou, quando essas novas tecnologias entraram com parcimônia, não é? E que essas crianças puderam maratonar, inclusive, em séries de Netflix, ou virar adolescentes que maratonaram nos games, mas quando eles tiveram essa presença suficiente, às vezes eles usufruíam das novas tecnologias. Hoje, por exemplo, a gente encontra adolescentes que puderam receber isso de uma forma um pouco mais regrada e que desenvolveram uma capacidade de dividir a atenção com as coisas que eu não tenho, porque não fui também banhado de novas tecnologias.
tecnologias. Então, tudo é uma questão de parcimônia, de equilíbrio e de o adulto estar ali acompanhando esse processo, né? E aí vai oferecer benefícios, desde que o adulto esteja ali acompanhando, não é? Vendo se é excesso, se não é excesso. E aí poderemos ser, vamos dizer assim, viciados, equilibrados nessas coisas, né? E não desestruturados por elas, né? O que eu acho que também que a gente não tocou, mas de tecnologia que é mais difícil de desestruturar é as redes sociais, né? Principalmente talvez para adolescentes. Porque eu vou dizer, eu sou uma pessoa privilegiada, graças a Deus, assim, as coisas acontecem mais ou menos da forma que eu gostaria na minha vida. E meu marido odeia que eu diga isso, mas eu morro de inveja das pessoas nas redes sociais. Eu vejo Instagram, as pessoas, tá chovendo em Porto Alegre domingo, eu vejo uma pessoa na praia, eu tenho inveja, não sei se o nome é inveja, mas eu queria estar na praia também. E aquilo me faz mal. Que saco, eu tô aqui em Porto Alegre no dia de chuva. E a gente às vezes não tem tanta noção e as pessoas estão sempre sorrindo, né? Aquela questão, tá todo mundo alegre. Eu acho que eu estudo muito o tema da felicidade, é o tema que eu ando estudando nos últimos 2 anos. E eu acho que muito dessa frenesi que hoje todo mundo quer falar de felicidade é porque tu tem que ser feliz, é uma obrigação, e ninguém se dá conta de que a felicidade, a vida saudável é uma vida com toda a paleta de cores das emoções, e quem não sente todas as outras emoções não é uma pessoa emocionalmente saudável, né? Mas eu acho que as redes sociais é uma coisa super perigosa. Eu vejo agora, assim, o meu filho mais velho está com 7, então eu tenho umas amigas que já têm filhos se aproximando dos 10, daí tem TikTok e isso. E como é complexo, assim, eu vejo para meninas principalmente, né? As meninas postam coisas que não são elas. Às vezes elas não querem nem sair de casa, porque tanto filtro, né, que elas usam nas redes sociais, que não é a mesma pessoa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem complexa, assim, o mundo das redes sociais. E talvez, eu vejo, assim, que até um processo que os adultos têm que fazer, aquilo ali não necessariamente é uma verdade, aquilo ali é uma narrativa, quase que tu tem um avatar virtual, porque às vezes eu vejo as pessoas lá postando num lugar maravilhoso, numa praia, às vezes volta a minha amiga que postou, que eu tava lá com inveja dela, dizendo, meu marido só me incomodou, não sei o que, choveu, e esse aquele foi... E aí tu achou que foi tudo maravilhoso, tu podia ter me dito, daí eu não teria ficado olhando com vontade de estar lá, né? Então eu acho que a gente tem que entender um pouco de que é um pouco fantasia as redes sociais, né? Talvez assim, para usar ela de uma forma positiva. Porque também tem um monte de gente bacana, um monte de informação bacana nas redes sociais, né? De revistas, de coisas que antigamente a gente não tinha acesso, né? E hoje, dependendo de quem tu segue, tu tem acesso a muitas coisas. Mas eu sinto, assim, que traz sofrimento, assim, para adolescentes, pré-adolescentes. E fora, assim, eu sou uma pessoa que eu me policio, assim. Todo mundo briga comigo que eu não respondo o WhatsApp, que eu não tô com o celular. E hoje o iPhone diz lá quanto tempo de uso, né? E mesmo assim, tu fica 30, 40 minutos no Instagram por dia, eu sem usar. Então, assim, esse tempo, não podia estar fazendo uma coisa melhor, não podia estar dando uma volta no parque, não podia estar tendo uma conversa, cozinhando uma comida junto. Então, eu acho que essa questão do tempo, voltando, assim, que a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo, né? E como a gente usa o nosso tempo. E eu vejo o quanto que essas tecnologias roubam o nosso tempo, né? Eu estou em sofrimento por causa do tempo aqui, porque o nosso tempo está quase acabando. Eu vou falar algumas perguntas, já que entraram, nós estamos já no bloco de perguntas, e uma delas é sobre redes sociais. Então, doutor Celso, o Moacir Nascimento Júnior pergunta, o que tu achas da criação do Instagram Kids? Eu vou só contextualizar. As redes sociais, elas têm aquele termo de consentimento que todo mundo clica sem ler. Menores de 12 ou 13 anos, conforme a rede social, não podem nem ter conta. Então, nem TikTok, Instagram, Facebook, nada. E aí o Instagram ia ter o Instagram Kids, que é uma rede social para criança, né? Então, o Moacir pede a tua opinião. Olha, minha opinião é que eu acho que a gente deve ter cuidado com isso, né? Também não sair proibindo, não sair metendo pau, mas eu acho que volta para isso que a Lua falou e porque o Moacir está perguntando, não é? Aquela ideia de que é preciso que a gente acompanhe, né? É preciso que a gente esteja junto até para defender, quando a criança pequena ainda não pode se defender, e para ajudar essa criança a se defender, né? Acho isso muito importante, né? No adolescente a gente encontra 2 tipos de uso, né? Porque as redes sociais refletem também o bem e o mal fora das redes sociais, né? Então, seguidamente a gente encontra o bem, ou mais ou menos, que já é interessante, que é a possibilidade do encontro, de estar ali para criar o grupo que o adolescente precisa, né? Então, repara que eu estou falando com o adolescente. Eu acho que com criança a gente tem que abrir o olho, não é? Ficar mais vigilante ainda, acompanhar mais ainda, né?
para abordar o que o Moacir perguntou, né? E eu acho que a Lua tocou num outro ponto importante, né? Que é bom. Então, cuidar, né? Porque o mal entra nessas redes, né? O mal, eu digo, a destrutividade, a violência, não é? A gente sabe que isso está muito presente, né? Então é importante que o adolescente possa se defender, e para ele se defender, ele tem que ter constituído a capacidade dele de pensar, de sentir, de pedir ajuda, né? Sabemos histórias terríveis nesse sentido, né? E ela toca num outro ponto importante, que é o quanto muitas vezes nós, todos, né, fazemos um uso da rede social como uma forma de fugir dos nossos sentimentos, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Porque, vamos dizer assim, a nossa grandeza psíquica, ou a nossa expansão psíquica, né? A nossa possibilidade de tolerar o mundo, de criar e de amar, ela está muito ligada à possibilidade da gente se confrontar com os nossos piores sentimentos, com os nossos sentimentos mais difíceis, né? Incluindo a inveja, que a Lua disse, né? Ela disse que inveja. Todos nós invejamos a inveja, a tristeza, o tédio, né? Quantas crianças eu recebo que estão ali protegidas do tédio, e o trabalho com essas crianças é poder abrir um espaço para elas sentirem o tédio, sentirem a inveja, sentirem a tristeza, sentirem a raiva, né? E muitas vezes a rede social, com um poder enorme, ela vem para maquiar esse tipo de sentimento, criar um mundo ideal, né? E para isso a gente precisa abrir espaços para refletir, como a gente está fazendo agora, né? Até para pensar que o nosso grande desafio também na vida, no mundo, não é? É a gente poder se libertar desses ideais, né? Porque esses ideais, eles não são atingíveis, né? E muitas vezes a gente não sai deles, né? E a rede social, por um lado, nos leva a ficar nesse mundo. Então, seguidamente, a gente está perguntando nos nossos consultórios, nas nossas casas, nos nossos encontros verdadeiros, tá, mas fora a tua postagem, como é que tu tá te sentindo, né? Isso aí. Mas fora desse story, né? Como é que tu tá? É exatamente isso. Bom, perguntas. Na verdade, um comentário. A Jennifer German perguntou qual é o nome do livro. Ela está estudando pedagogia. É A Nova Infância em Análise, pela ArtMed. E a professora Marcivana Lime Silva mandou para o querido Celso. Sempre um prazer te ouvir. Gente, nós ficaríamos muito tempo aqui mesmo, né? Então, eu já quero pedir, começando pela Lua, uma colocação final sobre o tema do nosso encontro, e depois o Celso para a gente encaminhar aí para o final. Eu acho, para mim, assim, o tema central, estando aqui na Feira do Livro, vamos botar tempo de qualidade, né, nas relações que a gente tem com os nossos filhos. E eu particularmente, acho que a gente sempre precisa de gatilhos. Eu acho que o livro, a arte, é um excelente gatilho para nos proporcionar esses tempos de qualidade. Então, se eu diria, assim, uma palavra final vamos comprar livro, vamos ler com os filhos, vamos estar junto e vamos viver plenamente, né, quem tem uma criança por perto, esses anos junto com eles. Bom, de minha parte, então, agradecer novamente, né, essa oportunidade de poder estar aqui na Feira do Livro, num formato diferente. Já perdi o número de feiras de livro que eu participei, né? Mas vê, né? Tantas feiras, e agora vem uma diferente, que é híbrida, né? Sabe-se lá como é que vai ser no ano que vem. Antes de mais nada, então, um abraço para minha amiga Marcivana, não é? É bom saber que a Marcivana está por perto. Se me perguntasse alguma pergunta aí de literatura que eu não soubesse responder, eu ia remeter para a Marcivana, porque ela certamente saberia responder, não é? E de infância aí, que eu também não sei responder, mas enrolo bem, né? Aqui junto com a Lua, né? Eu acho que eu vou acompanhá-la, né? E eu penso que não há vacina maior que se possa dar. Respeitemos os calendários das vacinas, né? Todos os calendários das vacinas das crianças, né? As vacinas contra o Covid, contra o coronavírus, mas façamos também essa vacina, né? Que é esse momento em que a gente conta algo para uma criança, né? Que venha de um livro, que venha de uma história, né? Aquilo ali é uma vacina fantástica, né? Porque naquele momento a gente está oferecendo tudo que uma criança, especialmente uma criança pequena, precisa. Que a gente se ocupe dela, que a gente ofereça um tempo de qualidade, como disse a Lua, que a gente olhe para ela, que a gente banhe de sons, que a gente banhe de imagens, que a gente a toque, né? Aquilo vai ficar registrado
aprendizado e essa é a grande vacina de uma capacidade psíquica que a gente vai precisar ter para tocar a vida naquele momento e mais adiante. Então, só posso agradecer aí pela oportunidade da gente poder conversar sobre tudo isso. Ai, que demais. Eu adorei também. Obrigada, Lua e Celso. Por nós, a gente invadiria, né? Mas já está chegando aqui a hora de encerrar. E sigam aqui acompanhando essa programação online da Feira do Livro, pessoal, até o dia 15 de novembro. Visitem as bancas da Praça da Alfândega, como recomendado. Contem muitas histórias para as crianças, serão os leitores do futuro, né? Participem também das sessões de autógrafos da Feira do Livro. E nós agradecemos aí a participação. Até o próximo evento. Muito obrigada.